Bom dia, boa tarde, boa noite, como está você? Espero que esteja muito bem, que Deus abençoe sua vida desde já, guarde sua família, te dê uma vida extraordinária, que é o que nós temos de Deus, uma vida abundante pela graça e pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não esqueça, a vida abundante que nós temos veio do sacrifício que Ele fez por nós. Então, desde já eu quero pedir a você, dê seu like, e compartilhe esse programa para todo mundo se tiver, porque hoje o programa está especial demais. Olha, a pessoa que eu estou aqui recebendo hoje, ela é uma das pessoas mais importantes no cenário evangélico cristão e de forma assim extrapolada, melhor dizendo, para o país inteiro. Pastor Arivaldo José. Meu caríssimo pensador, historiador, meu irmão, meu amigo Aristóteles Brito. É com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui para dialogar, para conversar a respeito do doulos. Exatamente. Isso porque você está hoje com o foco no doulos. Mas aqui estou à sua disposição para qualquer assunto, qualquer tema, inclusive sobre o tema que nós estamos pesquisando, que não cabe aqui agora falar. Pastor Arivaldo José, ele hoje é presidente do Instituto Doulos. O Instituto Doulos é uma instituição sem fim lucrativo que faz um trabalho extraordinário, não só em Sergipe, mas quase em todo o Brasil e na América Central, ou seja, já extrapolou o limiar e hoje está fazendo de maneira internacional. Então esse programa aqui, vai ser visitado por muita gente. Tá? A audiência já sabe aí, né? Vai ser visitado por muita gente fora do Brasil que vai estar acompanhando esse programa. Mas fora isso, o pastor Arivaldo também é um cientista e é um doutor e é um mestre, meu amigo. Então, hoje esse programa está muito recheado. Pastor Arivaldo José, me contes tudo, não me negues nada. Sim, vamos lá. Como iniciou o trabalho do Doulos, pastor Arivaldo? O trabalho do Doulos, ele tem origem a partir da compreensão de uma equipe de pastores experientes na vida ministerial e enriquecidos com uma relação entre líderes, entre pastores e com a comunidade como um todo. Quando me refiro à equipe, eu quero fazer citação dos nomes dessa equipe, que é a equipe que dá origem, né, que decide parar, pensar, organizar, estruturar e implantar. Nós temos, essa equipe ela é composta pelo pastor Isidório Bispo Filho, que é um dos fundadores, pastor Jorge de Abreu Lima, que é outro dos fundadores, pastor Valdemar Alves de Araújo Filho, o reverendo Luciano Guzmão e a pastora Itamara, que é a esposa do pastor Jorge Abreu, e o velhinho Arivaldo José. Então, essa equipe, né, entendeu, compreendeu que no contexto atual, nós que somos do pequeno estado de Sergipe, no Nordeste do Brasil, iríamos nos desafiar a criar uma instituição para ser um instrumento para prestar serviço, para servir. Eis a razão porque ele é denominado de doulos, que significa servo. É uma equipe que se soma para servir. Esse é o espírito, essa é a motivação do Instituto Doulos. O Instituto Doulos, pensador, filósofo Aristóteles Brito, se eu for falar, as características são muitas, né? E comunicação, historiador, a nossa história é muito rica. Então... Me chame só de Doulos. Pronto, Doulos. Você, não, verdadeiramente você é um Doulos. Porque a sua história é de serviço. E eu posso provar isso, se for o caso. Primeiro, explica aos nossos internautas, telespectadores, como queira chamar, o que significa Doulos. Pronto, Doulos significa servo. A palavra doulos, que é do grego, grega, né? É grega, na nossa língua portuguesa é servo. O doulos, o Instituto Doulos, para identificar o que é o doulos? O doulos é uma organização, uma instituição que ela foi criada, é pessoa jurídica, e ela se autodesafia
a desenvolver atividades para servir nas seguintes áreas. Primeiro, ela é uma instituição religiosa. A sua natureza primária é religiosa. E esse aspecto voltado para os líderes, com um desafio de autoidentificação. Ministros de Cristo na era da manifestação do espírito do anticristo. Quer dizer, uma provocação para que os líderes religiosos, no nosso caso, dentro da doutrina evangélica, eles tenham consciência de si mesmo, do papel deles, dentro de um contexto mundial, secular e transcendental. Porque é um cenário que se prepara para a manifestação do anticristo. Então, no aspecto religioso, nós temos essa provocação, provocar o ministro de Cristo para que ele se identifique, se reconheça no tempo que ele está hoje, na era da manifestação do espírito do anticristo. Como nós hoje podemos fazer esta afirmação? É muito fácil, porque o próprio termo já diz anti, que é contra Cristo. Por quê? Os que são de Cristo, Cristo, Filho do Deus vivo, Cristo, a cruz de Cristo, porque é a marca da redenção e da salvação do homem que conhece e reconhece o seu estado de pecado. Cristo, a cruz de Cristo e os que são de Cristo. Os que são de Cristo, eles foram gerados de novo. Não pela carne nem pelo sangue, mas gerados de novo pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que gerou a Jesus de Nazaré no ventre da jovem chamada Maria. O mesmo Espírito que gerou no ventre de Maria Jesus, o Cristo Salvador. Este mesmo Espírito ele gera no pecador que reconhece a Jesus como Cristo, que era uma nova criatura, um novo ser. E esse novo ser que é gerado, ele é filho de Deus, por isso não morre mais, certeza de vida eterna, certeza de salvação, porque Cristo morreu, mas também ele ressuscitou. Então, nesse aspecto religioso, há essa espiritualidade do Instituto Doulos. Espiritualidade. Isto é, para que os ministros de Cristo cumpram com seu papel hoje, na era da manifestação do anticristo. Manifestação do espírito do anticristo, por quê? Porque existe deliberadamente, como política, como ações, não em um país, mas em nível nacional, aliás, em nível internacional, determinadas propostas, determinadas ações que combatem o que Cristo ensinou e pregou. Aliás, hoje, pastor Aristóteles Brito, se pode dizer que textos da Bíblia estão sendo criminalizados. Está circulando nas redes sociais, um vídeo em que um pastor no Canadá, ele foi preso porque ele não concorda com determinadas linhas, né? práticas que a Bíblia diz que elas não são práticas que Deus aprova. Então, você e eu, e o pastor Isidório que está aqui, e outros pastores, ou não pastores, não precisa ser pastor, se ele é um cristão convicto, e aí eu faço questão, sabe, de fazer essa ênfase, não necessariamente pastor, qualquer cristão que queira ser fiel à palavra, obediente ao evangelho, pode ficar certo. Nós temos uma afirmação do Instituto Doulos. A igreja de Cristo que vai ser arrebatada está a caminho do Calvário. Significa dizer que o que está acontecendo hoje em alguns países, logo, logo estará chegando ao Brasil, porque isso é um planejamento e um programa mundial. Por isso é que nós estamos caracterizando ministros de Cristo na era da manifestação do espírito do anticristo. Preparem-se. Então, com essa fala do senhor, pastor Ivaldo, o senhor declara que o Instituto Doulos, a prioridade número 1 dele é conscientizar, primeiro, todo
o staff de ministros do Estado Uhum. a serem mais resilientes, a serem mais produtivos, a deixarem mais de lado coisas que não interessam ao reino de Deus e se coloca à disposição de uma proposta maior para combater esse espírito maligno do anticristo. É isso? Vamos dizer que eles sejam o que eles sejam o que eles foram chamados para ser na terra verdadeiros agentes representantes Que não do entrem, Cristo vivo. que não se confundam com outras Não, coisas. não do Cristo vivo, é o testemunho, porque nós sabemos da história que os seguidores de Cristo, eles tinham tal identidade com Cristo, a ponto de, primeiro foram chamados de os do caminho e depois cristãos, pela identidade, pelo fato, Isso. pela maneira, pelo estilo, pela ética que cada um deles tinha àquela época. E nesse tempo do fim, porque isso aí é escatologia, é escatológico, as coisas dos tempos, isso também vai acontecer. Por exemplo, o Instituto Doulos, nessa área da espiritualidade, essa é uma área. São 5 áreas. Na área de espiritualidade do Instituto Doulos, nós partimos de um princípio. O ministro de Cristo. E todos os que são de Cristo. Os que são de Cristo. Porque existem os que são de Cristo e os que são do anticristo. Não há como. A humanidade está dividida. Não é esquerda, direita, não, isso é coisa secundária. É do ponto de vista da dimensão do ser, além do ser. Esse ser que nós aqui estamos, esse ser material. É o ser que transcende, é o ser que é eterno. Porque, por exemplo, este corpo que eu estou usando aqui, olha, que eu posso pegar, bater palma, este corpo não é meu. Eu estou usando este corpo por empréstimo. Ué, que história é essa? É, porque este corpo, ele não me pertence. Este corpo pertence à terra, eu vou devolvê-lo. Eu só não, todos vamos devolvê-lo, este corpo à terra. E essa expressão é bíblica. Tu és pó, para o pó de tornar. Logo, eu devo cuidar bem do que não é meu, porque eu estou usando por empréstimo. Essa é uma linha. Veja a linha do Instituto Doulos, como ela desenvolve. Se por um lado eu tenho consciência, enquanto cristão, de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e eu com ele vou ressuscitar, vou receber um novo corpo, não tenho nenhuma dificuldade, pelo contrário. E o novo corpo que eu vou receber, ele não morre, não adoece, não fica velho, não fica com a cabeça branca, não é? Verdade. Por quê? Porque é exatamente esse novo ser que Cristo ele gerou em todo aquele que o aceita, ainda hoje e ainda agora, a quem estiver nos assistindo. Vamos lá. Instituto Doulos defende os seguintes princípios. Os cristãos, pastores ou não, líderes ou não, cristãos. Primeiro, vida piedosa. A vida secular, a vida material, hoje ela nos distancia da espiritualidade. Há um conflito entre o ser que eu sou hoje, aqui e agora, e aquele ser que eu quero ser quando deixar este corpo. Veja, observe como a gente vive. E Paulo, o apóstolo, trata disso, a questão a guerra, o conflito entre o ser e o não ser, o espírito e a carne, daí por diante. Vida piedosa. Firmeza doutrinária. Eu estou me referindo àqueles que são seguidores de Cristo. Os que são de Cristo. Aos que não são de Cristo, essas palavras não têm significados para eles. Não tem razão. Mesmo aqueles que se sentem de Cristo. Né? Mesmo aqueles que se sentem de Cristo. Então deve ter. Qual é a doutrina hoje? Nós estamos vivendo, pastor Aristóteles Brito, estamos vivendo num contexto do espírito do anticristo, da verdade relativizada, e cada um está hoje formando uma doutrina, pregando e ensinando e criando a maior confusão na cabeça das pessoas, através também das mídias. Isso é verdade, isso é fato. Né? Exatamente. Hoje isso é uma realidade, e aí o Instituto Doulos trabalha essa linha, firmeza doutrinária, conjunto, o que é que eu creio? O que é que eu acredito? Porque é a partir do que eu creio, do que eu acredito, que vai direcionar a minha vida, as minhas ações. Mas não é só na religião, não é só na fé cristã.
as pessoas, de um modo geral, inclusive os que estão a nos assistir, eles levam uma vida que inconscientemente a sua mente é direcionada por uma outra mente, através do que ele vê, através do que ele ouve, através do que ele lê, pelos seus relacionamentos, grupo que participa, enfim, tudo isso é uma realidade da vida. Nós não estamos aqui falando de teorias. Aqui, aliás, quem fala é quem já viveu 81 anos que está aqui. Sim. Né? Uma construção que é feita consciente ou inconscientemente ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada. Por exemplo, quando eu estou aqui com você agora, nesse ambiente, você está nos dando a oportunidade de falar um pouco a respeito dessa organização do Instituto Doulos, né? Eu estou aqui aprendendo. Antes da gente entrar no ar, quantas lições você me deu? Claro! Mas sim, é o seu lado. A gente, quando nada... Uma troca de experiência. Sim, quando nada eu parto do princípio, né, de que eu tenho sempre alguma coisa a aprender com o outro. Sim. Talvez alguma coisa eu possa Isso contribuir. é sábio, né? Sim, porque Isso é na verdade sábio. ninguém sabe tudo. Sim. Instituto Doulos, a proposta religiosa é nessa linha, nesse nível. Agora, existe no Instituto Doulos outros desafios, por exemplo, a ação social. Então, pastor Ivaldo, só para poder eu fechar esse assunto aqui, você falou que um dos princípios do Doulos é uma vida piedosa. Piedosa. Então, a vida piedosa, queria que o senhor fechasse melhor essa informação. Alguém, por exemplo, que fature aí, sei lá, 100 milhões por mês e aceite a Cristo, ele consegue ter uma vida piedosa sendo um bilionário, sendo um milionário? Tem como conciliar uma vida milionária ou ele tem que abrir mão dessa vida milionária dele para ter uma vida piedosa? Como é que se explica o que é vida piedosa dentro de um contexto menos genérico e mais assim, objetivo na visão do Doulos? Olha, os bens, a riqueza, a propriedade, como a intelectualidade, como a ciência, como o conhecimento, nada impede a uma pessoa, quando ela verdadeiramente ela decide que ela quer conhecer com profundidade o ser que nós cremos que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhecer a Deus. O conhecimento de Deus no nível de profundidade. Como é que eu ilustro o conhecimento a respeito de Deus? Quando me refiro a essa expressão conhecimento a respeito de Deus, é porque eu estou usando aqui a linguagem de Paulo, o apóstolo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 7, que diz que quando o Senhor Jesus vier, rodeado dos anjos do seu poder, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Isso é importante para quem está nos assistindo. E aqui eu já faço a questão. Que nível de conhecimento... A primeira pergunta, você conhece a Deus? Uma pergunta. Segundo, que nível de conhecimento você tem a respeito de Deus? Vida piedosa é conhecimento a respeito de Deus. E prática. Vou dar um exemplo. 2 exemplos. Primeiro exemplo, respeito ao conhecimento. Hoje, existe muita gente que, por incrível que pareça, não conhece o mar, não conhece o oceano. Nunca viram o mar, nunca viram o oceano. Existe. Não conhece. Conhecimento zero. Mas existem aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de ver. Ir a uma praia e ver o mar, ver as ondas. Então ele passa a ter um conhecimento do mar. Ele não tinha nenhum, agora tem. Ele está vendo, ele está ouvindo o barulho das ondas. Mas este nível de conhecimento é um nível de conhecimento apenas visual. Já tem um outro que tem um outro nível de conhecimento, porque ele não só está vendo, mas ele vai e toma banho. Ele sente no corpo as pancadas das ondas. Pá, pá. Então ele é um outro nível de conhecimento. Ele diz, eu já vi e eu já senti, eu já experimentei.
Mas existe um outro que tem um outro nível de conhecimento. Quem são esses? São aqueles que são marinheiros que vivem nos mares. Outra diferença, ele vê aquela imensidão, não vê terra, só vê mar. É outro nível de conhecimento do mar. Mas existe um outro que é outro nível de conhecimento. Não é só o marinheiro que está em cima, é aquele que mergulha, é o mergulhador. Diferentes níveis de conhecimento. É uma ilustração em relação a Deus, que é um ser espiritual. Quando a gente fala em vida piedosa, nós temos um exemplo bíblico que esse é histórico. É um homem do Antigo Testamento chamado de Enoque. Enoque foi um homem que ele andou tanto, conviveu tanto, conheceu tanto a Deus que nem morreu. Ele foi arrebatado. Ele foi levado. Enoque é, portanto, um exemplo de vida piedosa. Vida piedosa é conhecimento e vida. Andar com Deus, andar com Deus. Então isso não tem nenhum tipo de não tem nada a ver com relacionamento com materialismo. Não tem, porque a pessoa Você pode ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, muito bem sucedida e ter uma vida piedosa. Claro. Porque quando porque muitas pessoas confundem vida piedosa com uma vida miserável. Não, assim, né? não, você não tem tem que ser pobre, você não, tem que ter, não. Você tem que ser escasso para servir a Deus. Não, em absoluto, pelo contrário. Por isso eu queria que você explicasse bem isso. Pelo contrário, é bênção. Porque eu não consigo entender como é que uma vida escassa, como é que uma vida miseravelmente vivida, onde você falta o pão, falta isso, falta aquilo, você acha que aquilo é de Deus. Não. Não há sentido. É fácil de entender. Isso é fácil. Mas as pessoas confundem, essa é a minha preocupação. As pessoas confundem. Então, o cara ser piedoso, ele não pode ter um carro novo, por exemplo. Ele tem que ter um carro todo quebrado. Não tem nenhuma lógica isso. Não tem. Agora, o que é errado, quem deveria sempre combater, é se o cara, cristão, como agora recentemente eu vi um caso que me deixa estarrecido essas coisas, né? O cara vai no púlpito, agradece a Deus pelo dinheiro que ele recebeu e diz assim, ó, tô dando aqui o dízimo e agora é 40 vezes maior do que eu dava, meu dízimo. E depois descobriu que o dinheiro que ele estava ganhando é porque ele estava tirando dos aposentados do INSS. Também tinha esse. E o cara tá no culto agradecendo a Deus e dando dízimo para a igreja. Tirando dinheiro dos velhinhos. Essa eu não sabia. Então, isso não é vida piedosa, não. Isso é bandido, viu? Não. Isso é bandido gospel. Então, nós voltamos. Veja aí. Pode deixar claro para o nosso telespectador. Perfeito. Veja aí. Voltando aqui para a vida piedosa. A vida piedosa é uma vida temente que obedece, ao Senhor. Que cumpre a palavra. Princípio da sabedoria, né? Princípio da verdade, da transparência. É uma pessoa que ele não tem o que esconder, por onde ele anda, ele é uma carta aberta. Todo mundo pode ler a sua vida. Então, isso é vida piedosa. Quem pensa em piedade como aquela pessoa que vive triste, abatido, cabisbaixo, é porque ele é piedoso. Isso não tem nada a ver. Nada a ver com vida piedosa. Não tem nada a ver. O senhor falou uma coisa interessante. É outro sintoma também que as pessoas dizem. Crente tem que ser assim, ó. Não, triste. Tem que ser um cara fechado, amarrado. Amarrado. Então, Arivaldo José não pode ser crente nunca, porque eu só vivo sorrindo. Um homem que mais ri no mundo do que Arivaldo José. Né, pastor? Olha, até quando é o dia de pagamento da minha fatura, eu estou sorrindo. Isso é crente mesmo. A fatura do cartão. Então, veja bem, vida piedosa, firmeza doutrinária e conhecimento. Conhecimento é libertador. Você é um daqueles que mergulhou. O conhecimento é libertador. Não é aquele que ficou na beira da praia. Não. O conhecimento é libertador. E aí, na vida piedosa, existem duas coisas que são fundamentais. Uma delas, inclusive, nosso colega pastor Isidoro Bispo está aqui, ele pode falar esse respeito aqui no momento a respeito da importância da oração. Daqui a pouco, o pastor Isidoro Bispo. Exatamente. Vida piedosa implica também numa vida de oração, porque o que é oração? Oração é um diálogo, é uma conversa. Então, quem são amigos, quem é que não tem prazer de estar conversando, dialogando com uma pessoa que é amiga? Então, deixando claro, o Instituto Doulos, ele conscientiza o maior número de pastores, sim, primariamente,
a ter uma vida piedosa, Sim. uma vida cristã de verdade, Sim, autêntica, sim. que eles se aprofundem, mergulhem no oceano que é o Senhor. Sim, porque nos dias de hoje, Hoje são quantos pastores hoje já conectados com o Douro, pastor Ivaldo? meu irmão, nós não estamos muito mais na extensão do que mesmo na qualidade. Porque, por exemplo, aliás, na quantidade. Qualidade, hoje a gente considera muito mais importante do que a quantidade. Por exemplo, nós Então estamos. vocês estão qualificando É liderança. perfeito, é o que nós estamos trabalhando aqui. Entendi. Trazer os ministros, Porque os tem líderes. muito impostor. Não, né? não, perfeito. Tem A muito gente pode impostor. fazer uma grande quantidade e depois você vai apurar e não tem resultado. Nós estamos trabalhando a qualidade, porque com qualidade, quando houver quantidade, aí a gente atinge os objetivos. Perfeito. Por exemplo, em termos não de quantidade, mas de representatividade, hoje o Instituto Doulos, que nasceu, tem 7 meses, no dia 6 do mês de maio, nós estamos, hoje são 8, né? 8, 2 de dezembro. 7 meses e 2 dias. O Instituto Doulos ele já está nos seguintes estados: Sergipe, Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina. Em termos de Brasil, em 7 meses. E internacional, América do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai. América do Norte, nós estamos na Flórida, nos Estados Unidos, estamos no Canadá, na Europa, Portugal, Espanha, Croácia e Alemanha. E na África, nós estamos em Guiné-Bissau e Moçambique. Veja um instituto que nasceu há 7 meses de Sergipe, que é um menor estado geográfico da federação, mas em função da sua visão, é a cosmovisão. O que é que motiva isso? É a capacidade que a gente tem de se autodesafiar, acreditando que quando a gente quer se determina, Deus faz através da gente, é Ele que faz, não somos nós que fazemos. Daí a importância da vida piedosa, daqueles que não somente dizem que são, mas que têm uma vida que dá testemunho que são. Para não ser como esse que deu o dízimo aí, que você me fez. Eu vou tentar descobrir quem foi esse abençoado. Vou mostrar, vou mandar para o seu o vídeo. Ok. Então, falamos só sobre uma área, mas você fique à vontade aí. Então, não, me fale mais de outras áreas. Pronto. Tem também a parte da atividade social, né? Perfeito. Nós temos a área de ação social. Esta área é uma área que a gente procura, em alguns momentos, está estendendo a mão para pessoas que, num determinado momento, estão em situação crítica, dentro dos nossos limites, porque o Instituto Doulos é como o seu instituto, você falou, a sua organização, como é o nome? Instituto Arte da Fé. Pronto. O Instituto Doulos e o Instituto Arte da Fé, os dois vivem de doações, de ofertas voluntárias, sim, de contribuições voluntárias, né? Só não pode... Por favor, quem quiser ofertar... Sim. Olha, aí o QR Code. Agora, eu não sei se o Instituto Arte da Fé aceitaria contribuições daquele cidadão. Não. O Doulos não aceita. Não. A origem pra gente... Sabe por quê? Porque não faz sentido. Não tem sentido. Não faz sentido. Nós estamos a favor da recuperação do ser humano e não da destruição dele. Então, uma vez que eu recebo dinheiro ilícito, eu estou contribuindo para a destruição do ser humano, porque aquilo vira um câncer, um DNA alterado nocivo. Então, daqui a pouco você está usando as pessoas para fazer coisas erradas. Então, não tem sentido alguém pegar dinheiro ilícito e doar para uma igreja. Não tem sentido isso. E você... Não tem sentido. Isso mostra, pastor Ivaldo, uma tese, como o senhor falou bem, que você tem uma tese muito polêmica. Eu estou construindo, acabei de escrever um e-book de 30 capítulos falando sobre esse tema, porque o que eu vejo hoje que está acontecendo com a humanidade. Nós não temos um outro problema, a não ser o mesmo que Jesus teve na época dele. Qual o problema que Jesus teve na época dele que ele matou na cruz? O pecado. Só. O pecado oculto é o que está matando tudo na vida. Como é que alguém chega em um culto, meu Deus, vai orar a Deus de um dinheiro que ele roubou de velhinhos? Não tem sentido você fazer isso. Se você está fazendo algo ilícito, roubando, fazendo coisa errada, que a sua consciência ativa que é errado, se arrependa e deixe, porque a Bíblia fala, aquele que confessa as suas transgressões
e deixa, recebe misericórdia. Então, assim, você precisa entender que não há pacto entre Deus e o diabo. Não há pacto entre a luz e as trevas. Não há pacto entre o bem e o mal. Não há. Eles não têm combinação. Então, ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não existe um meio termo. Então, assim, Jesus destruiu o grilhão do pecado foi destruído. Aquilo que matava as pessoas foi destruído. Mas o que é que sobrou? A ideia do pecado. O pecado não tem mais cabeça, o pecado não tem mais mão, o pecado não tem mais perna, o pecado não tem coração, não tem tronco. O que é que a pessoa faz então? O pecado virou apenas uma ideia. Só que eu, com as minhas pernas, vou atrás dele. Então vai lá um cara, vê alguém chama ele para dizer, vamos roubar dinheiro de velhinho aqui que ninguém vai descobrir. Ele disse, e quanto é? Vai dar milhões para cada um. Olha, eu ainda vou dar dízimo na igreja. Olha, vou orar para Deus abençoar. Gente, desde o momento que ele foi convidado, ele já entrou num pecado oculto e ele não caiu, ele não entendeu. Agora vai pegar uma cadeia e bem empregado. E se quiser, ainda chama o pastor Orivaldo para ir lá orar por ele. Ainda chama o velhinho para ir lá orar por ele. Para ele se arrepender do mau caminho dele. A oração a gente convida o pastor Aristóteles Bispo, que ele é o coordenador de oração do Instituto Donos. Olha, pastor Aristóteles, quando o senhor se refere ao pecado, aí o senhor me faz voltar para a proposta do Instituto da firmeza doutrinária. Por exemplo, existe na doutrina da igreja neotestamentária, existe uma doutrina chamada de hermatologia. Hermatologia é a doutrina que estuda a origem e as causas do pecado. Hoje dificilmente hoje se vê alguém falando ensinando, pregando hermatologia, a origem e as consequências. Por exemplo, está escrito que o salário do pecado é a morte. Está gravado aí nas redes sociais, eu vi o testemunho de uma das mães, uma mãe daqueles que foram mortos no Rio de Janeiro, né? Naquela ação da polícia, e ela dizendo que quantas vezes ela disse ao filho, meu filho, saia disso, meu filho, não faça isso, meu filho, isso vai levar para... E ali ele estava morto, e ela falando publicamente. Quer dizer, o pecado, o salário do pecado é a morte. Morreu porque ele entrou e foi para a prática, e a prática levou à morte, né? Então, voltando para a ação social, pastor Aristóteles Brito, o Instituto Donos tenta também desenvolver essa linha. E quando a gente fala na ação social, são situações que, claro, a gente não tem, um instituto que ainda não tem solidez econômico-financeira, não tem como resolver todos os casos, mas um outro a gente tenta resolver. Muito bem. Mas existe dentro do projeto, do objeto do Instituto, a ação social. Né? Sim, inclusive agora no mês de dezembro, o Instituto está se organizando para desenvolver cestas básicas. Outra coisa, a ação social também inclui, gente, você que está nos assistindo, trabalho de evangelização também é uma ação social violenta porque transforma. Perfeito. Agora, falando em ação social, vou contar aqui, falar aqui um pouco de um testemunho que eu ouvi de uma pessoa que muito me comoveu nessa questão de ação social. Certo dia, eu conversando com um engenheiro da Petrobras, aposentado, ele me contou um fato que eu me senti muito emocionado com o que ele falou. Ele contou a seguinte história. A Petrobras havia contratado uma empresa terceirizada para fazer um determinado serviço. Petrobras. Uma obra. E essa empresa terceirizada, ao meio-dia, ela servia as quentinhas para os seus trabalhadores, para não ir para casa, né? Distribuía a ação. Dentre os trabalhadores que ali estavam,
se distanciou dos outros para se alimentar, para comer. Muito bem. E ele ficou olhando que aquele estava mais distante e se aproximou e observou que aquele cidadão que estava ali se alimentando na hora do trabalho estava chorando. Ele achou estranho. O senhor está comendo e está chorando? Tem alguma coisa errada, né? Ele se aproximou e tentou abrir um diálogo com ele e perguntou: por que é que você está chorando? E o cidadão disse assim: eu estou chorando aqui porque enquanto eu estou aqui me alimentando, a minha família está em casa e não tem o que comer. Eu estava sem trabalhar, não tinha nada. Estou trabalhando e eu estou comendo, a família está com fome. Veja que situação. Quadro real. Isso foi real, não é uma história inventada. Então, são esses momentos que não só o Instituto Doulos, mas qualquer um que está nos assistindo agora, qualquer um pode, em determinados momentos, estender a mão para o outro. Quantos têm tanto que bota fora e outros não têm nada? Toda vez que eu vou me alimentar com a minha família, eu agradeço a Deus e oro por aqueles que naquele momento não têm um pão sobre a mesa. Porque eu sei que existe. Eu sei que existem. Enquanto uns têm tanto que botar fora, outros não têm nada. E nós vamos resolver o problema? Não, porque é um problema estrutural. É um problema de uma grandeza que não há, nem governo resolve. Agora, a gente pode individualmente estender a mão, pastor. E o Instituto Doulos está nessa linha. Nós não estamos aqui dizendo que vamos resolver o problema, mas nós estamos nessa linha de a gente se compadecer, se apiedar. Isso é piedade, isso aí é vida piedosa também. Pastor Ivaldo José, o meu tempo já se passou 40 minutos só com a sua participação. Eu vou convidar o pastor Luiz, o pastor Isidório, e convidar o senhor para a gente vir falar mais de novo, porque o senhor é uma enciclopédia ambulante. E a gente tem os assuntos para falar sobre a sua tese, né? Que eu quero queimar assunto com essa tese que o senhor tem aí. Não vou falar, deixar no ar. Mas olha, a tese é polêmica. No mundo. Tá? E vai criar um protagonismo violento. No mundo. Então eu queria agradecer ao senhor e que o senhor deixasse suas considerações finais para eu poder dar sequência convidando o pastor Isidório para ele falar também do Doulos ainda. Minha gratidão. Aliás, primeiro, meus parabéns, pastor Isidório, pastor Aristóteles Brito. Meus parabéns pelo seu trabalho, que para mim não é novidade, que é histórico. Dar as mãos por um país melhor. Tá gravado. Dar as mãos para sermos um. Tá gravado. Que coisa linda. Pastor, quando eu vejo... Nós estamos falando de quase 30 anos atrás isso aí. Parabéns. Muito obrigado por essa abertura. Eu sei que você já tem muita gente que está ali acompanhando, está assistindo. E eu estou à sua disposição, porque nós falamos de 5 áreas do Doulos, falamos só sobre 2. Faltou 3. Isidório vai falar sobre as 3 agora. Mas eu estou à disposição. E a nossa tese, que é uma tese de doutorado por uma universidade norte-americana, essa aí, meu irmão, essa eu quero queimar essa mesa com ela. Ok, bora. Muito obrigado, um abraço e eu volto quando você me convocar. Vamos convidar novamente. Gente, Deus abençoe. Você vai ver agora aí mais algumas imagens do trabalho do Doulos. Tem imagens aí da atividade da evangelização. Assista aí e em seguida eu entro com o nosso amigo pastor Isidório Bispo, também falando do trabalho do Doulos. E aí, pessoal, estamos encerrando a primeira noite de cruzada aqui na Piapeta, pregador Pastor Vânio. Muita gente veio à frente, pessoas foram curadas, entregaram a vida a Cristo Jesus. E nós estamos aqui agradecendo ao pastor Mauricélio, pastor Eliomar e toda essa equipe maravilhosa que se somaram para realizar essa grande cruzada. Pastor Vânio. Bênção de Deus. Glória a Deus. E amanhã, sexta-feira, nós temos aqui a segunda noite de cruzada. Eu quero dizer para vocês, venha para cá que vai ser bênção dobrada. Pastor Ivaldo José. Bênção pura, sem mistura. Aleluia. A unção de Deus hoje foi derramada numa proporção. Deus tem sempre mais e melhor.
amanhã. Pastor Mauricélio, parabéns. E é um desafio, mas eu creio que Deus foi honrado nesta noite. Deus está operando e vai operar muito mais do que receber. Aleluia! Um abraço a todos vocês, pastores e Isidoro Bispo. Amém. Nós agradecemos a Deus por esse momento todo especial. Que a palavra de Deus foi ministrada, corações receberam a palavra e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e foram curados. Nós louvamos a Deus. Venha amanhã, estaremos aqui de volta, trazendo uma palavra para o seu coração. Pastor Eliomar, convida o pessoal da Piabeta. Carreta missionária trazendo assim a palavra de Deus, uma palavra edificante, que tem tocado no coração de muitas vidas. Estará aqui amanhã e sábado, não perca tempo. O poder de Deus se manifesta através do seu Espírito Santo e dá uma direção para ir ao homem de Deus. Vá lá, vá a ele e fale com ele e clame, porque eu tenho uma resposta para a sua vida. A Bíblia diz, amados, que Deus ele nos escolheu para sermos instrumento dele. Deus ele não está trabalhando para salvar através dos anjos. Deus ele não está trabalhando com qualquer outra pessoa, a não ser com os homens que foram chamados e escolhidos por ele para cumprir a missão dele, de levar a palavra, de orar pelos enfermos, de curá-los em o nome do Senhor Jesus. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: eu estou entrando na sua casa, eu estou entrando na sua família, eu estou entrando com provisão e eu vou operar um milagre, porque você está clamando a pessoa certa. Viu aí o trabalho do Doulos? Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Comigo aqui está agora pastor Isidoro Bispo, pastor presidente do Ministério Vida Abundante. Que é o contrário de escassez. Muitas pessoas entendem que servir a Cristo é ter uma vida escassa. Não, de forma alguma. Onde é que a escassez glorifica a Deus? Um menino chorando com fome, caso contado pelo pastor Ivaldo aqui, de um trabalhador que vai comer e fica pensando: minha família não tem que comer. Aonde que aquilo exalta o nome de Deus? Diga, gente, pelo amor de Deus. Não tem como. Então, com Deus é vida. O que é que ele diz no texto bíblico? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eita glória! Então, pastor Isidoro Bispo. É por isso que eu me alegro, eu tenho essa alegria imensa no meu coração e gratidão por tudo aquilo que o Senhor Jesus ele fez na minha vida. Participar hoje do Instituto Doulos é uma grandiosidade imensa, né? Imensa na minha vida. Por quê, pastor Isidoro? Justamente porque isso me eleva a viver uma vida melhor, mais próxima de Deus e procurando executar, praticar aquilo que a palavra, ela me exorta, me ensina justamente a fazer aquilo que o Senhor, ele tem me pedido através da sua palavra. Então, quando eu penso na relação do Instituto Doulos, né, de servir ao Senhor, como nos ensina o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Ele está falando todos, não está falando só os evangélicos, não. Todos os moradores da terra. E ele servia ao Senhor com alegria. Então, ser servo é uma grandiosidade. É servir, é ter a capacidade, a humildade de servir alguém. Não importa o seu status, a sua posição, aquilo que você exerce na sociedade. O que importa é que você coloque, se cinja com a toalha, né, como Jesus ele fez, e possa servir aquele que está realmente precisando, necessitado, precisando de algo que você pode dar, que você pode contribuir para aquela vida, para aquela família. Quando o pastor Ari falou sobre a questão da oração e seus resultados. Você pode usar em pregação, estudo
A IA está querendo, A IA tá tá querendo entrar na conversa aqui. Tá querendo. Ainda bem que tá falando da respiração, né? É a inspiração. Isso mesmo. Não é apenas um hábito religioso, mas um princípio Pá, espiritual. olha aí. Chega aqui. Então, veja bem, quando a gente fala na parte da oração, isso me alegra porque existe uma história Você foi na falar minha em oração, vida. aí já, Aí já deu a resposta. já deu a Né? resposta. Então, é fundamental eu trazer a memória de que da minha vida em relação àquilo que eu falei, que o pastor Arivaldo estava falando, e você falou a respeito da questão, né, do pão, do alimento, né? Então, quando nós vivemos o Instituto Doulos, então nós não temos que pensar somente em nós. Né? Eu vivi experiência, mais na frente a gente pode fazer um outro podcast, a minha Sim. parte, né? Eu vivi momentos da minha vida de escassez, de chegar na saia de mamãe, da minha mãe, né? E dizer, mãe, me dê um pão. E ela dizia assim, não tem pão, meu filho, mas amanhã pode ter. Né? E algumas vezes, eu não vou dizer todas as vezes, mas na maioria das vezes, eu dormia com fome. Minha mãe dormia com fome. Então, não vou entrar nesse detalhe, vou deixar para outro Sim. momento que a gente possa conversar. Vamos Então, na sim. minha casa, eu proíbo um neto, né, e um filho jogar uma comida fora, um pão, alguma coisa. Não permito. Não permito porque eu vivi a fome. Eu vivi a escassez. E quando o Senhor ele nos abençoa, na verdade, quando ele nos abençoa, nós oramos, né, assim? Oramos e pedimos a bênção do Senhor. O Senhor me alargue, me abençoe. E quando nós reconhecemos a bênção de Deus nas nossas vidas, então o que é que podemos fazer? Nós agradecemos, celebramos a Deus por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. E não somente ficamos na celebração, ô glória, obrigado Senhor, porque o Senhor me abençoou. Não, quando o Senhor, nós oramos, nós pedimos, recebemos, mas também nós agradecemos, temos gratidão no coração, mas também compartilhamos. Então eu vivi e tenho vivido essa história na minha vida. Então o Instituto Doulos é isso, é um instituto que está preocupado não somente em levar uma palavra de esperança, de fé para os corações, mas entender também aquela pessoa que está pertinho da gente ou distante, talvez a gente nem conheça, mas dentro da capacidade que o Instituto vai, com fé em Deus, pastor Arivaldo, vai conseguir os seus recursos, porque hoje nós contribuímos, nós pagamos as nossas despesas. Nós vamos para uma cruzada e vamos pagando combustível do nosso bolso, toda a equipe, porque não temos recursos ainda e precisamos de recursos. Então, lembre-se de nós, viu? Lembre-se de nós. Então é isso, pastor Ari. Isso causa um impacto muito grande, pastor Isidório, porque a nossa missão está nessa dependência, né? Porque assim, quando você vai fazer algo que você tem muitos recursos que as pessoas estão enviando, qualquer pessoa consegue fazer assim. Você não precisa ter amor àquilo. Você só precisa ter dinheiro. É verdade. Então, assim, eu conheço uma gestora social em São Paulo que ela hoje, por exemplo, ela faz um jantar com os milionários de São Paulo, apresenta uma pauta e sai de lá com 70, 80 milhões de reais no bolso. Vem para o Nordeste, transforma aquilo em cesta básica e doa para o povo. Mas no ano que vem o povo está com fome de novo. Então, quando a gente dá a palavra de Deus, que muda a essência da pessoa, dá o alimento também, mas dá também um conhecimento para ela empreender, para ela fazer um curso, para ela transformar a vida dela, no meu entendimento, você fez aí o seu melhor papel. Você levou a sua melhor versão para aquelas pessoas. Eu me lembro de um fato, pastor Ari, me lembro de um fato, eu peguei esse ganchozinho aí, a sua fala, e eu me lembro de um fato com minha mãe. A minha mãe foi uma mulher que serviu a Deus até os 100 anos e 8 meses, e ela viveu, passamos juntos essa experiência, a experiência da escassez. Sua mãe viveu 100 anos. E 8 meses, era na Assembleia de Deus,
ali do 18 Forte, e tocava o cavaquinho dela, tocou o cavaquinho dela até os 95 anos, programa de rádio, em qualquer denominação que ela fosse chamada, ela estaria presente para servir. Não tinha vínculo denominacional, ela tinha um vínculo da instituição da igreja que ela pertencia, mas em fazer a obra de Deus ela não tinha obstáculo, não tinha. Minha mãe estava à frente da geração, até da geração atual, porque ela era muito dada, era uma mulher que compartilhava, era uma mulher pacificadora. Se tivesse um problema entre duas pessoas, ela entrava e apaziguava e fazia com que tudo voltasse ao normal. Era uma mulher assim. Então, quando você fala nessa questão da espiritualidade, não só levar o pão, né, uma cesta básica, mas levar também a palavra de Deus, que ela é a principal, de tudo isso, para justamente transformar o homem da escassez para uma vida abundante. Porque o que nós encontramos na sociedade? Pessoas que muitas das vezes, por falta de conhecimento, por falta de uma palavra de amor, de graça, um abraço, ela está precisando de uma cura. E essa cura muitas das vezes é uma cura do álcool, né, das drogas, e ela é discriminada. Mas quando ela é abraçada, ela é não somente no abraço físico, mas no abraço da atenção e no abraço de poder ajudar ela de alguma forma. Então eu lembro-me num trabalho que foi feito lá no interior, eu estava novo convertido e eu fui para esse trabalho no interior, um trabalho de evangelização, e naquele culto que estava acontecendo, a palavra de Deus estava sendo manifestada, né? Era o pastor Benício Salles. Então, naquela época, eu fiquei observando, e havia um senhor que estava na porta, ali ouvindo atentamente. E aquele homem era um homem que tinha perdido a sua propriedade por causa da bebida. A sua rocinha, o seu terrenozinho tinha perdido, e aquele homem ouviu atentamente a palavra de Deus, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e a vida dela foi transformada. Tempo depois, ela conseguiu trazer de volta a sua propriedade e recebeu dignidade e recebeu a abundância da palavra de Deus que entrou no seu coração e a abundância, né, física, material, de volta os recursos para poder viver e ser abençoado e poder abençoar a sua família. Então é dessa forma que nós cremos e na verdade, o Instituto Doulos ele está buscando fazer isso através do amor, através do compartilhar, do estender a mão, e eu acredito que nós vamos alcançar muito mais, além daquilo que nós já conseguimos, porque não é para a nossa glória, não é. É para a glória de Deus, é para a honra, a exaltação do nome do nosso Deus. Porque é Ele que faz, é Ele que dá, é Ele que abençoa as nossas vidas. Que coisa linda, né? Você que está nos assistindo, compartilha esse programa para todo mundo que você está aí agora assistindo. Manda para o seu amigo, para o seu irmão. Vê como é legal, como é bonito as pessoas que fazem o bem sem olhar a quem, através do Evangelho, através da ajuda social. Então o Instituto Doulos é esse trabalho maravilhoso que você está vendo aí, conhecendo através do pastor Ivaldo e do pastor Isidório Bispo, que é responsável pela oração, não é isso, pastor Isidório? Como é que é isso? O senhor orienta os pastores a orar? Como é que é esse trabalho feito de oração? Bom, a oração ela é fundamental dentro do Instituto Doulos, porque justamente nós temos as demandas, né, como o pastor Arivaldo ele compartilhou, as demandas do Instituto Doulos, e uma das, né, na questão social, na questão humanitária e etc, né? Mas nós temos as nossas cruzadas evangelísticas. Então, essas cruzadas, elas precisam de cobertura espiritual, precisa de oração. Nós vamos, por exemplo, antes de chegarmos em uma cidade, então nós já dentro naquela cidade, a gente já entra em contato com os pastores, as lideranças, através... Já vão orando antes, né? Orando antes. E já pedimos também
Oramos, eu começo a orar já intercedendo por aquela cruzada que vai estar acontecendo e também compartilhamos com as lideranças daquela cidade, para que Deus esteja abençoando na chegada da carreta, ali da equipe que estará fazendo o trabalho, já esteja orando para quebrar, né, forças malignas que, na verdade, tenta, de qualquer forma, bloquear pessoas para que elas não ouçam a palavra ou não entendam a palavra de Deus nas pregações, nas ministrações. E realmente tem sido bênção. As pessoas aderem, né, à orientação e eu já começo a orar muito antes, né? De acordo com a cidade que nós vamos chegar ainda, nós já estamos orando, intercedendo, clamando para que o Senhor esteja abençoando, para que o Senhor esteja... A nossa meta principal é a oração por salvação, por cura, por libertação, né? Para que o povo da cidade se alegre, seja abençoado e encontre essa paz maravilhosa, que é essa paz que Cristo, somente Ele pode dar através do evangelho dele. Esse evangelho que são as boas novas de salvação, as boas notícias. O mundo está cansado, pastor Ari, de más notícias, só notícia ruim. Isso hoje eu estava vendo na rede social, né, aquilo que o pastor Erivaldo falou, aquele pastor do Canadá sendo preso por causa de quê? Porque não concorda com princípios, com ações dentro da sociedade, dentro daquilo que está acontecendo com a comunidade. Então ele não tem o direito mais de dizer eu não concordo, porque vai ser preso. Então nós estamos caminhando, a coisa está afunilando. Então por isso que a palavra diz que é limpo, limpe-se mais. Então eu tenho que me limpar cada vez mais. Eu tenho que estar mais orando, tenho que estar mais intercedendo e buscar viver a palavra do Senhor. Pastor Isidoro, foi feito recentemente cruzadas, né? E o resultado, qual foi dessas cruzadas? Bom, Qual foi a última cruzada que foi feita em qual região? Nós fizemos agora a cruzada em Socorro, né? Como é o nome do bairro? Piabeta, na Piabeta. Foram 3 noites. 3 noites? 3 noites, 3 noites. A carreta chega quinta, sexta e sábado. Essa carreta está à disposição do Instituto Doulos. Está à disposição do Instituto Doulos. A equipe do Instituto Doulos, né? O pastor, o missionário Pedro Deolins, nós entregamos a carreta, vocês ficam com ela o tempo que vocês quiserem. Se vocês tiverem imagens, mande para que a gente possa colocar no programa. Beleza. Vamos mandar sim. E qual o resultado? O resultado nós temos, pastor Ari, agora mesmo nós tivemos na cruzada, nós tivemos salvação de pessoas, de vidas, né? Nós tivemos cura, né? Nós oramos por pessoas que estavam com um problema, a senhora estava com problema na coluna, né? Estava com problema na coluna, dores, e ela não podia levantar os braços. E eu conversei, qual é o seu problema? Ela disse, o meu problema, eu não posso me agachar, me curvar para pegar alguma coisa, eu tenho dificuldade, muita dificuldade. E também meus ombros, eu não consigo levantar as mãos. A senhora consegue fazer isso? Eu não consigo. Eu fiz para ela, mostrando a ela, não consigo. Nós vamos orar agora e Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai te curar. E naquele momento nós oramos, ministramos, agora a senhora vai fazer aquilo que a senhora disse que não podia fazer. Aí ela se agachou, aí eu fiz, mostrando a ela, fez. Ela foi curada na hora. Foi curada na hora. Ele disse, não diga que foi curada para me agradar, não. Esse não é o nosso papel. Se foi, amém. Se não foi, não, pastor, ainda estou sentindo, porque nós vamos orar e Deus vai operar. Deus, os braços delas, ela não conseguia fazer isso aqui, que doía tudo, e ela começou a fazer. Eu digo, deu agora uma carreira, corra aí, ela correu. Glória a Deus, porque o nome do Senhor ser glorificado. Isso aqui é importante. Se salva. E a maioria das igrejas apoiaram lá. Apoiaram, não. Nós tivemos alguns que não participaram. Né? Isso infelizmente, mas a grande maioria mas uma boa parte ela participou, né? Dentro da possibilidade. E essas pessoas que se convertem, como é que vocês fazem? Vocês enviam para onde? Essas pessoas que elas se convertem, justamente os pastores que estão junto ali da cruzada, participando, o que é que acontece? Aquela pessoa que foi trazida para a cruzada, foi trazida por alguém de alguma igreja.
Então é óbvio que ela tem uma afinidade com aquela pessoa que trouxe ela. Às vezes é um vizinho, é um amigo. Então, quando ela aceita, ela tem a oportunidade de ir para aquela igreja. Né? Aquela pessoa que convidou, né, que é uma amiga, geralmente, pastor Ali, né, e pastor Arivaldo, geralmente, o que é que acontece? Quando fui a Cristo, foi por uma pessoa que era amiga de mamãe. Ela disse, eu vou passar por aqui para você ir comigo para a igreja. Ele não passe que eu não vou. Né? E ela insistiu umas 3 ou 4 vezes, e amanhã eu estou passando, e você não tome café, vai em jejum. Olha que ousadia. E eu fui e me converti. Os crentes daquela época eram mais ousados. Eram mais ousados. Então, a cruzada, ela acontece isso, se 3, 4, 5 igrejas, se as pessoas elas bem entendessem, né? Se a sua igreja tem 30 membros, e se cada membro se propõe a levar uma pessoa, você vai dobrar o número de pessoas na igreja. Pode dobrar ou ter um grande crescimento justamente por causa, né, da disposição dos membros de levar sempre um convidado. E já tem as próximas cruzadas já, pastor? Nós vamos ter agora uma cruzada em Umbaúba. Já a carreta já está, se não saiu, já saiu de lá, de Socorro, já foi para Umbaúba, justamente para ser colocada lá, está lá, passa 3 dias. Então a proposta das 500 mil almas ainda continua. Está de pé. Ô, glória. Pastor Isidoro, tem mais alguma informação que você acha importante passar para a gente? Se as pessoas quiserem, por exemplo, doar, ofertar no Instituto Doulos. Tomado Giru, né? Tomado Giru. É mais longe ainda que Umbaúba. Tomado Giru. É a última cidade para chegar em Bahia. Bom, se as pessoas quiserem entrar em contato, entrar doar, em contato, tem algum telefone? Tem o telefone do pastor Arivaldo, né? Pode ser o meu também. Então dê aí seu telefone. Meu número é o 7999 26 7310. Vou repetir. 79999 26 7310. É só você mandar a oferta, que ela vai ser bem utilizada para o reino de Deus. Amém, amém. Pastor Isidoro, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te guarde. E o convite já está feito para que próxima semana, sua queira vir para a gente ouvir essa história da sua mãe. Eu gostei. Amém. Sua história e a história da sua mãe junto. Viu? Tem que conhecer essa abnegada mulher de Deus, entendeu? E deixar a história dela registrada para toda a população conhecer uma senhora dessa que com 100 anos de idade ainda louvava e servia ao Senhor. Então é algo maravilhoso. Quero agradecer ao pastor Ivaldo José, presidente do Instituto. Não está aqui o pastor Jorge Abreu, o pastor Itamar, o pastor Luciano Guzmão, mas vai aqui o nosso abraço para todos eles. Pastor Jorge, pastor Itamar tem um trabalho extraordinário, belíssimo na área de casais. Se você quiser conhecê-los, vá lá na Embaixada Shalom também. Pastor Luciano Guzmão, se não me engano, da Igreja Presbiteriana também, né? Presbiteriana. E o pastor Valdemar Filho, que é o grande general, tenente do Exército Brasileiro, o homem do bigode mais bonito de Sergipe. Um abraço para todos eles, que Deus abençoe. E você, compartilhe o nosso programa, mande esse programa para todo mundo, veja que trabalho lindo, acompanhe. Tem o perfil já, né, do Instituto Doulos, não tem? Tem o perfil já. Como é que é? @Doulos, tem lá? @Doulos, DOULLOS, é isso? @Doulos, Instagram. Então você pode acessar o Doulos e acompanhar todo esse trabalho que está sendo feito no estado de Sergipe, no Brasil e no mundo. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e até o próximo Me Conta Aí.